A primeira turma do Supremo começa a julgar hoje o núcleo 3 da tentativa de golpe de Estado. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o grupo elaborou um plano que previa o assassinato do então presidente eleito Lula, do vice-eleito Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. A repórter Gabriela Milanese está em Brasília e conta mais pra gente então sobre essa notícia. Oi, Gabriela, bom dia. Oi, Jonathan, muito bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Olha, o grupo julgado é formado por 10 integrantes, sendo a maioria militares das Forças Especiais, os chamados Kids Pretos, entre eles, inclusive, 3 coronéis e um general. Segundo a denúncia da Procuradoria, os alvos eram identificados por apelidos. Lula seria o Jeca, Alckmin o Joca e Alexandre de Moraes a professora. A investigação aponta que o plano previa o envenenamento de Lula e de Alckmin e Moraes poderia ser envenenado ou eliminado por uma bomba. Este é o terceiro núcleo da trama golpista a ser julgado aqui no STF. Nos últimos meses, a primeira turma condenou 15 pessoas por envolvimento nessa trama, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que pegou 27 anos e 3 meses de prisão. Pela primeira vez, porém, a condenação do grupo pode ser unânime. Isso porque a voz dissonante nos julgamentos anteriores, a do ministro Luiz Fux, não participa do julgamento. A gente lembra que em outubro, no mês passado, o ministro Fux pediu para trocar de turma, isso foi aceito, ele já trocou, então ele não participa mais. Pode ser, então, que esse julgamento, que começa hoje, tem previsão de durar 4 dias, pode ser que seja uma decisão de forma unânime. E, Jonathan, eu quero aproveitar para mostrar para você e para o pessoal de casa como é que funciona aqui na parte externa desse anexo 2, que é onde está acontecendo neste momento o julgamento, que começou por volta das 9h10 da manhã. Ali naquelas tendas tem vários jornalistas, né? O pessoal está acompanhando, o ministro Alexandre de Moraes está falando neste momento. Está todo mundo acompanhando, de olhos atentos nessas primeiras movimentações nesse julgamento. Daqui a pouco também as defesas, ou pelo menos a defesa de um dos réus, deve começar a falar, fazer a sustentação oral. E a gente está por aqui acompanhando toda essa movimentação, que começou calma na manhã de hoje, mas agora já tem bastante gente por aqui. Porque, claro, é mais uma etapa desse julgamento da trama golpista. Agora a gente está falando desse núcleo, o núcleo 3, que, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, é o responsável por não só pensar, arquitetar, mas também planejar golpes contra essas autoridades que eu já comentei, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Alckmin e também o próprio Alexandre de Moraes, ministro aqui do STF, que está falando nesse momento. Volto com você. Gabi, obrigado pelas suas informações. Enquanto você falava, a gente inclusive aproveitou para mostrar imagens ao vivo de dentro, então, do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes está falando nesse momento. Vamos, então, ouvir um pouco do que ele diz neste momento. Após o início da fase processual, no mérito requereu a plena improcedência da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 386 do Código do Processo Penal. Quanto ao crime de organização criminosa armada, sustentou a absolvição do réu General Teófilo, pela tipicidade da conduta, nos termos do artigo 386-3 e, subsidiariamente, a absolvição por ausência de provas suficientes de participação ou adesão à estrutura criminosa estável. Com relação ao crime de tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, da mesma forma, requereu a absolvição por inexistência de atos executórios concretos e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas que demonstrem dolo específico ou emprego de violência ou grave ameaça. Nos mesmos termos, em relação Muito bem, mais informações então sobre esse julgamento na primeira turma do Supremo, o julgamento sobre o núcleo 3, a tentativa de golpe de Estado, você vai acompanhar ao longo do dia aqui na Record News.